Pessoal, prazer estar aqui novamente na companhia de vocês. Hoje vamos falar de um tema muito importante, né? 1º de abril, dia de lembrar o golpe de 64, e tem um time aqui muito bom para falar de aspectos extremamente importantes e nem sempre tão conhecidos do regime militar. Uma temática que deveria sempre ser mais falada, até que neste ano, por ser 60 anos, e a imprensa tem uma fixação assim um tanto mágica pelos chamados números redondos, então 50, 60. 60 não é tão importante quanto 50, mas ainda assim é bastante importante. Então tem muito material nos jornais, muitos comentários e muitos debates sobre o que aconteceu. Infelizmente, por questões políticas, conjunturais, o presidente Lula não quis muito falar do assunto, mas nós vamos falar do assunto com uma mesa aqui muito importante. Temos a professora Lorena Holzmann, o professor João Augusto de Lima Rocha, veio da Bahia para participar dessa mesa, e temos também a Niara de Luz, que é vice-presidente sul da UNE. Vou apresentar aqui com detalhes os nossos convidados, o professor João Augusto Lima, da Universidade Federal da Bahia, que vai abordar o seu livro Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira. Eu já vi ali um pouquinho o livro, é para esclarecer os fatos, para não deixar nenhum mito, nenhuma fake news viva. E depois, né, da nossa mesa, ele vai fazer um lançamento, autógrafos do livro. Né? A professora Lorena Holzmann, claro que todos aqui conhecem, né, são da casa, é professora titular aposentada do Departamento de Sociologia, do PPG Sociologia da URGS, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutora em Sociologia, tem pesquisas e publicações na área de Sociologia do Trabalho, ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Ensaios de Humanidades em 2006. Bom, a Niara é estudante de Saúde Coletiva da URGS. Então, nós vamos fazer esse primeiro bloco, 20 minutos para a professora Lorena, 20 minutos para o professor João. A Niara ficou com 5 minutos a menos. A Niara só vai ganhar 15 minutos, já é uma discriminação com os estudantes. Mas eu vou fazer de conta que não vi a hora passar, ela vai falar 20 minutos. E estou sem relógio, então a Niara vai falar 20 minutos também. Certo? Depois nós teremos um segundo bloco, com 10 minutos para cada um, e depois um bloco de perguntas, as intervenções de vocês, que é para fazer por escrito. Devo dizer que não fui eu que inventei esse negócio de por escrito. Eu, normalmente, sou a favor de que todo mundo levante e fale. Só já me rebelando aqui contra as regras da casa, que é sempre tão generosa, tão gentil comigo. Então, vamos começar pela professora Lorena. Boa noite a todos, uma satisfação estar aqui conversar com vocês sobre um tema que nos atinge diretamente, que é as implicações da ditadura sobre a educação no Brasil. Uma ditadura, ela tem repercussões em todas as áreas, em todos os setores da vida de uma sociedade. Nós vamos aqui nos deter nas implicações na área da saúde, da educação, que diz respeito à nossa prática profissional e à nossa experiência de vida, né? Bom, os militares que ocuparam o poder arbitrariamente em 1964, ao contrário do que aconteceu recentemente, aqueles militares, eles tinham um projeto de nação. E esse projeto de nação, ele era de transformar o Brasil numa grande potência. Uma grande potência que a gente vai ver ao longo da exposição, que foi extremamente subordinada aos interesses
americanos, mas que foi um projeto desenvolvido com recursos que foram aportados por instituições estrangeiras interessadas numa transformação da sociedade brasileira no sentido de desenvolvimento, e no sentido de um desenvolvimento amarrado com os interesses americanos. Essa pretensão de transformar o Brasil numa grande potência se traduziu na existência e na execução de grandes projetos de obras públicas, que contou também com esses aportes de organizações estrangeiras que possibilitaram essas intervenções, como o caso, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói, que foi inaugurada em 1974, a usina de Itaipu, que foi inaugurada em maio de 1984, a Transamazônica, a Belém-Brasília, que já era um projeto anterior, mas que foi investido recursos durante o regime militar, e que foi sempre uma coisa bastante problemática, né? E, em relação à educação mesmo e ao ensino, houve investimentos em instituições formadoras de quadros altamente qualificados. Quando a gente vai falar, eu falo depois, nas transformações, na reforma educacional que houve, tanto no ensino superior como no ensino fundamental, na expressão de hoje, tiveram o apoio e a interferência muito, muito pesada de agentes estrangeiros, agentes americanos. A gente volta a isso. Os investimentos que foram feitos nessas instituições são extremamente importantes. Por exemplo, o Instituto Técnico de Aeronáutica, que já existia desde os anos 50, recebeu assim uma atenção especialíssima do governo militar, e foi o ITA, o berço da Embraer, que foi fundada em 1969. Anteriormente, antes da formação da Embraer, o ITA já tinha lançado um protótipo de um avião, eu acho que era o Bandeirante, não sei, não lembro. E o êxito que obteve essa primeira tentativa de construir uma aeronave demandou a formação de uma empresa com uma finalidade específica, particular, de construir aeronaves, que foi quando foi fundada a Embraer. A preocupação com a formação de quadros qualificados que pudessem dar sustentação a esse projeto de grande potência se traduz, por exemplo, na instalação de determinadas organizações. Todo mundo na universidade sabe, já ouviu falar, já se valeu também de recursos da FINEP, que foi fundada em 1967, portanto, muito rapidamente, logo depois da Revolução, com a finalidade de formar quadros altamente qualificados, capazes de dar sustentação a esse projeto de grande potência, que não seria viável se não houvesse uma força de trabalho extremamente qualificada, o que passou a ser feito através dessas agências. Sintomaticamente, a FINEP tinha o objetivo de empregar ou de passar recursos tanto para instituições universitárias, como para instituições públicas e privadas, como para empresas comprometidas ou que apresentassem projetos de grande desenvolvimento tecnológico. Foi esse o perfil da FINEP. E foi nessa época também que houve um grande investimento na formação de cursos de pós-graduação. Na nossa universidade, os cursos de pós-graduação eram pouco numerosos. E, a partir dessas propostas de ampliação do pós-graduação, é que houve um desenvolvimento significativo, inclusive na área de ciências sociais, que é a minha área. Como é que se explica que uma área que era vista como potencialmente questionadora do sistema
fosse favorecida com recursos para a instalação de cursos de pós-graduação. É porque havia o interesse também de conhecer que país era este, que grupos eram estes, como é que se diversificava a sociedade brasileira, e só quem podia fazer isso eram as áreas de ciências e ciências humanas, que foram favorecidas também com recursos para a instalação desses programas. O meu programa de sociologia, junto com o programa de ciência política, foi instalado em 1973. Posteriormente, a área de antropologia se associou também a esse programa, porque havia uma falta de massa crítica que desse condições de uma caminhada autônoma, o que aconteceu posteriormente, quando os projetos de capacitação de docentes completou uma trajetória, uma primeira fase. Aqui algumas dessas situações. Expurgos, aposentadorias, afastamentos, isso aí todo mundo está conhecendo, está sabendo o que aconteceu. A instalação de comissões internas responsabilizadas para fazer um levantamento e a identificação de professores cuja ação ameaçava a integridade da juventude, porque eles eram potencialmente disruptivos, eram subversivos, estavam, digamos, provocando distorções na formação dos jovens, né? O decreto 477, de fevereiro de 69, que foi revogado em 79, propunha a punição por infrações disciplinares de professores, servidores e alunos. E, efetivamente, funcionou para valer na maioria das universidades brasileiras, tanto as públicas como as privadas. A reforma universitária de 1968, que pôs fim ao sistema de cátedra e instalou o sistema de departamentos, copiando a estrutura das universidades americanas. A formulação deste projeto, ou dessa proposta de reforma universitária, contou com comissões mistas de técnicos brasileiros e auxiliares e supervisores e consultores americanos que integravam aquele projeto, os acordos MEC-USAID. Nessa reforma universitária também foi implantada a concepção de campus, afastado do centro das cidades, uma forma também de quebrar a relação íntima dos estudantes com a rede urbana, com a vida urbana, deslocando os estudantes para áreas afastadas, que foi também uma decisão estratégica para quebrar o movimento estudantil, que antes de 1964 havia tido um papel extremamente importante, de grande mobilização, de grande questionamento da sociedade brasileira e de grande envolvimento naquela mobilização toda cultural, política, de defesa e de discussão de uma reforma universitária desejada. Eu encontrei aqui na verificação, ou na busca de algumas informações para fazer essa exposição, uma informação extremamente importante que diz respeito, porque as instituições, todas elas, universitárias ou não, elas tiveram confrontos muito violentos no seu próprio interior. Na nossa universidade, houve professores que foram cassados, assim como houve professores que colaboraram, principalmente em 64, formando as comissões capazes de verificar a atuação de professores ameaçadores à ordem universitária e à ordem social, né? Eu encontrei uma informação a respeito do que ocorreu no Butantã, logo depois do movimento de 31 de março, um grupo de professores, de cientistas, de estudantes
e de médicos vinculados ao Instituto Butantan lançaram um manifesto de apoio ao movimento, alguma coisa que se manteve ao longo do tempo. Foi recentemente encontrado indícios mais do que declaratórios de que o Instituto Butantan teria colaborado com a ditadura chilena do Pinochet, enviando material letal que era usado, não se sabe como, lá Posso até ver o nome aqui o soro, quem entende, quem é da área, soro antibutolínico, que foi enviado do Instituto Butantan para o Chile. Voltando, então, ao ensino, as repercussões no ensino, amarrando, vinculando com o acordo MEC-USAID, que também houve uma alteração, uma mudança, uma reforma bastante significativa no ensino de primeiro e segundo grau. O antigo ensino primário foi aglutinado junto com o ginásio, formando o ensino fundamental, retirando 1 ano, totalizando 8 anos, e com algumas alterações, inclusive em função dos conteúdos das disciplinas. E o mais importante a destacar é o que foi feito com o ensino médio. A ideia é que a estrutura anterior era do primário, era do ginásio, depois era o científico e o clássico, preparatório, sobretudo, para o ingresso na universidade, que eram cursos absolutamente improdutivos e impróprios para aquela consideração ou para aquela pretensão de criação de grande potência. Foi feita uma reforma radical no ensino, hoje é chamado ensino médio, que também passou por uma reforma recente. Essa reforma do ensino médio tinha uma terminalidade predominantemente ou exclusivamente profissionalizante, com o objetivo de formar força de trabalho qualificada para enfrentar as demandas do mercado de trabalho. Mas tinha uma questão ideológica extremamente importante, que era, dessa forma, assegurar aos egressos desse ensino médio que pudesse ingressar no mercado de trabalho, independente ou descartando a necessidade de complementar a formação através do ensino universitário. Na época, uma das grandes questões do ingresso na universidade era a existência dos alunos excedentes. O vestibular não era classificatório, havia a classificação, a aprovação de alunos que não tinham acesso à universidade, porque não havia vagas suficientes. Com aquela transformação, ou com aquela mudança no ensino médio e a formação profissional, havia uma aposta de que haveria uma redução na demanda por vagas no ensino superior e uma, digamos assim, atenuação das demandas através do movimento dos alunos excedentes, que provocava nas universidades problemas bastante graves, porque alunos que tinham sido aprovados e que não tinham acesso a vagas, muitas vezes entravam na justiça, recebiam pareceres favoráveis da justiça, entravam. Eu me lembro que, na ocasião, aqui na Faculdade de Agronomia, entrou, num ano, o dobro de alunos que tinha capacidade de funcionar regularmente. Então, não havia espaço suficiente nos laboratórios e criou, realmente, problemas bastante graves. Além disso, a reforma previa a formação profissional, mas alocou pouquíssimos recursos para a instalação de estabelecimentos capazes de dar essa formação profissional para os alunos do ensino médio, como, por exemplo, ausência de laboratórios,
a absoluta incapacidade do corpo docente existente de atender às necessidades de formação profissional dos alunos, porque não houve uma preparação do corpo docente das escolas de ensino médio para desenvolver, para executar essas tarefas. Enfim, foi uma tentativa fracassada, mas que resolveu, durante algum tempo, algumas dificuldades para o sistema não para os estudantes. Essas duas reformas, do ensino superior e do ensino fundamental, ou se chama ensino básico, elas se caracterizam por terem sido extremamente elitistas e excludentes. Não teve nunca uma pretensão de ampliar o acesso à universidade de camadas da população antes excluídas. A visão era formar trabalhadores capazes de desempenhar as funções que eram esperadas no mercado de trabalho e na economia, que se pretendia uma economia que levasse ao desenvolvimento, né? Então, eu acho que, sinteticamente, cada um desses pontos aqui poderia dar espaço para uma discussão muito mais aprofundada, sobretudo para estudantes da história da educação no Brasil, né? Bom, sendo esse projeto elitista e excludente, privilegiou apenas o setor privado e vinculado aos interesses dos Estados Unidos. Foi a partir do regime militar de 64 que houve uma expansão enorme do setor privado do ensino superior, que é o que é mais rentável, enquanto o ensino fundamental ficou mais reservado ao setor público. Bom, o que se pode dizer com isso? De um projeto de educação elitista e excludente que serviu à ditadura. E nós estamos dizendo aqui um não à ditadura, e eu gostaria só de terminar com as palavras que encerram a apresentação da segunda edição do livro dos expurgos na URGS, que é o seguinte: não à ditadura, que dissemina a intolerância, sufoca a liberdade e propaga o medo. Ditadura nunca mais. Muito obrigado, então, professora Lorena, pela abertura desta mesa. Vou passar agora ao professor João Augusto de Lima Rocha, professor titular aposentado da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, fundador e membro do Conselho Curador da Fundação Anísio Teixeira, publicou 3 livros e mais de uma centena de artigos sobre Anísio Teixeira. O último dos livros, intitulado Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira, Desmontada a Farsa da Queda no Fosso do Elevador, que foi ganhador em 2020 do Prêmio Anual na área de Ciências Humanas da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Detalhe importante: poeta popular, tem 171 títulos publicados de folhetos de cordel. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Yara, professora Lorena Rosman, né? E é um grande prazer ter vocês aqui nessa discussão. Por favor, no microfone. Num dia tão importante, né? Que é uma referência especial para mim. Eu agradeço muito a direção da URGS, particularmente aqui a colega Jaqueline Mol, que está ali, que insistiu tanto para eu vir aqui já uns 4 anos atrás, né, antes da pandemia, e agora, de novo, insistiu muito, inclusive, para que a editora da UFA reimprimisse os livros. Os livros estavam esgotados, e agora estou aqui. A Jussara Coni, companheira de lutas, está aqui presente também, e Eduardo, está ali. Aqui são tantos os amigos da URGS, né? O Lúcio, que também se empenhou, o Jairo, né? Então, eu estou aqui, acho que estou em casa, e
fico muito honrado com essa deferência de ter, num dia como esse, 60 anos do golpe militar, estar aqui presente, para continuar a incentivar a nossa luta pela memória, né, em relação ao golpe militar e a reparação do que o golpe fez no Brasil. Eu tinha dividido minha fala aqui em umas 4 ou 5 pontos. Um ponto seria esse agradecimento, o outro seria a minha presença, né, nesses 60 anos, como é que eu vi esse golpe. Eu nasci em 51, tinha 12 anos com o golpe, e tenho a memória dele, uma memória presente desse golpe, porque meu pai era político, e eu, desde 61, quando o Brizola instituiu a rede da legalidade, eu já participava e já torcia pelas lutas do Rio Grande do Sul, e sempre a minha admiração pelo Rio Grande do Sul foi muito grande por conta disso. Sem dizer também que Brizola foi um dos governadores, e talvez o governador que mais aproveitou a obra de Anísio Teixeira aqui no Rio Grande do Sul, na educação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fazia parte do grupo que foi criado por Darcy em 55, né, sob a influência de Anísio, do chamado Centro Brasileiro de Pesquisa em Educação, CBPE. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Centro Regional, que era dirigido pela educadora Eloá Bronte Ribeiro Kundes, né? Esse centro era um centro nacional dirigido por Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e 5 centros regionais, que era o centro de Recife, Gilberto Freire, o centro da Bahia, Luiz Ribeiro de Sena, o centro de Minas, Mário Casasanta, o centro de São Paulo, Fernando de Azevedo, e o daqui, a professora Eloá. Então, é uma pessoa que eu não conheço, não tenho muitas informações sobre ela, procuro dados dela, né, não conheço, queria até que vocês me informassem depois, mas que teve uma importância muito grande nesse projeto do Rio Grande do Sul. Eloá Kundes, né? De modo que o Rio Grande do Sul, por conta dessa presença no trabalho de planejamento da educação, que foi pioneiro com Anísio, né? Foi um trabalho pioneiro de Anísio, porque Anísio achava que a educação não era uma coisa feita para amadores. A educação era uma coisa para profissionais bem formados. Então, ele criou esses centros para depois ampliar para o Brasil inteiro, para formar professores, para fazer estatísticas, para, inclusive, estudar a característica de aluno por aluno dentro de uma sala de aula, para poder saber como o professor se comportar. Então, as pesquisas eram pesquisas orientadas muito para o fazer a educação do dia inteiro, essa coisa toda. Então, a presença de Anísio foi muito grande aqui, e eu morei numa cidade próxima da cidade de Anísio, morei em Guanambi, Anísio é de Caetité. Anísio nasce em 1900, e em 1924 ele já é o dirigente da educação da Bahia. Chamava-se Inspetor-Geral do Ensino da Bahia. Eu quero citar um fato de Anísio nesse momento, só para vocês perceberem a personalidade singular de Anísio. Ele entra em 24, no governo de Arthur Bernardes. Foi um governo extremamente complexo, estado de sítio, praticamente em todo o governo. E Anísio Teixeira, um garoto formado em Direito, que não queria entrar em educação, porque não era o projeto dele, de uma família tradicional da Bahia. O pai dele quase chegou a governador da Bahia. E ele tomou uma iniciativa, entrou em abril, 9 de abril, dia 13 de maio, ele cria o Dia da Árvore na Bahia, que talvez seja o primeiro lugar onde se criou esse Dia da Árvore. Repare a antecipação de Anísio. Em 24 ele criou o Dia da Árvore. Faz um texto excelente. Ele era muito cristão na época, muito católico, tanto que confessava, comungava e assistia a missa todo dia antes de trabalhar na Secretaria da Educação. Então ele era muito ligado à igreja. E esse texto é muito marcado por essa presença da igreja na vida dele. Mas é um texto antecipatório de tudo que se faz hoje na luta ambiental sobre a questão da árvore. E ele cria na Bahia, no dia 13 de maio, reparem bem, 13 de maio. A Bahia, a dita abolição da escravidão foi em 13 de maio. A Bahia tinha o maior contingente de escravos na rua, porque foram jogados à rua, né? A libertação foi isso. Aquelas pessoas perambulando e tudo mais, certamente a presença muito grande de negros em Salvador. Ele cria isso, eu acredito, hoje, que inspirado no fato de que o pessoal dessa área de religiões africanas, de matriz africana, tem muita vinculação com a natureza.
Então ele cria isso na Bahia, no meio de um estado de sítio. O governo Arthur Bernardes era um estado de sítio descontínuo, né? Acontecia um ano, depois parava, depois uma semana depois, um mês depois. E Anísio, nesse ambiente todo, ele cria o Dia da Árvore, e ele faz uma manifestação na Bahia, uma marcha na Bahia, para plantar árvores na cidade. Tinha a árvore do bispo, do arcebispo, a árvore do, sei lá, o secretário de Segurança Pública. 30 árvores ele plantou na Bahia nesse dia simbólico. Então já começa um jovem sem nenhuma influência de educador. Ele depois teve a grande influência do John Dewey, né, o educador, filósofo norte-americano, Escola Nova, mas ele intuitivamente cria esse Dia da Árvore. Bom, se eu fosse contar a vida de Anísio aqui, né, Jaqueline, eu ia demorar umas 2 ou 3 horas. Espero que vocês, com esse livro, possam, de alguma maneira, suprir essa impossibilidade que eu tenho agora de, em 20 minutos, né, fazer essa apresentação. Vou cumprir os 20 minutos, me cobrem. Mas o fato é que esse meu livro trabalha um pouco a questão da vida de Anísio e a questão da morte, principalmente, né? O livro é prefaciado por Haroldo Lima, que a Sara conhece muito bem, muito me honra. Haroldo Lima é sobrinho de Anísio Teixeira, e foi quem trabalhou bastante comigo, ele dando o suporte do mandato de deputado federal e eu organizando intelectualmente a coisa para montar a Fundação Anísio Teixeira, que nós criamos em 89 na Bahia, em 1989. Preste atenção no seguinte, em 89 não existia um livro de Anísio Teixeira nas livrarias, nem um livro nas editoras. Mas, então, quando eu falo da morte de Anísio hoje, eu não me surpreendo muito, porque a morte intelectual, a morte cultural já tinha acontecido. E aconteceu naquela época. Aí se diz, não, Anísio era um liberal. Hoje você vê muita gente na universidade, não, liberal, confunde com neoliberal, né? Que liberal tem outro sentido. Mas liberal no tempo de Anísio era o oposto de conservador. Então o liberal era o comunista, né? Daquele tempo. E Anísio era mais ainda, mais avançado do que tudo isso, porque Anísio Teixeira propunha educação comum, para o homem comum. É comum, comunista, embora tenha ligado à comunicação, comunidade, mas comunista ficou a palavra que foi estigmatizada por conta do interesse dos Estados Unidos de negar a influência da União Soviética, que era o centro do comunismo, né, na vitória da Segunda Guerra. Então, aquilo foi muito importante, tanto escrever os filmes todos que foram lançados, tudo isso foi no sentido de desmontar essa possibilidade de o povo acreditar que quem mais contribuiu com uma quantidade de vidas enorme, 20 milhões de soviéticos, para tirar o mundo do nazismo, né? Então, os Estados Unidos tinham esse interesse de colocar a palavra comunista como uma palavra-chave para estabelecer um novo momento depois da guerra e permitir o avanço que eles tiveram, né, como um país imperialista que não teve guerra no território. Então, criaram essa coisa do comunismo e juntaram com a Igreja Católica Conservadora do Brasil. E Anísio Teixeira tinha sido da igreja, mas ele saiu da igreja. É outro trauma muito grande também para a igreja, isso aí. O fato de Anísio ter saído, ter deixado a fé, ele dizia que ele deixou a fé revelada para entrar na fase da fé pesquisada, né? Então, isso era um escândalo, né? O fato de ele ter feito isso. E aqui no Rio Grande do Sul, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, liderou um movimento com os bispos, todos os bispos do Rio Grande do Sul, e fez o chamado Memorial dos Bispos, né? Que era um memorial que pedia explicitamente a Juscelino para tirar, não dizia assim, tirar do governo, mas todo o sentido do manifesto, do memorial, para quem lê, é que Anísio Teixeira estava atrapalhando demais os planos da igreja. E a igreja é quem tinha a escola particular. Então, diz o seguinte, chega o Dom Evaristo Arnes, que era um outro também, mas tudo isso num nível muito elevado, não era uma coisa muito grosseira como é hoje. Mas o Dom Evaristo Arnes dizia o seguinte, que um dos maiores problemas de Anísio era propor que o dinheiro público fosse para a escola pública. Esse era o grande problema de Anísio, né? Tem um artigo dele escrito na revista Vozes, que eu tenho, a revista, ele dizendo isso. Então, o confronto com a igreja foi muito grande, porque Anísio Teixeira dizia o seguinte, eu quero a educação pública universal e gratuita. Para que ela seja universal, o Estado tem que dar condições para que ela seja universal, tem que ser gratuita. E só o Estado pode fazer isso. Nenhuma igreja, ninguém tem condições de bancar uma coisa como essa para que ela seja uma escola democrática. Então, democracia e educação para ele era muito importante. E ele dizia isso.
Então, não é porque eu não gosto da igreja, é porque eu acho que é só o Estado que pode bancar isso. Agora, se a igreja quiser ter suas escolas, se o time do Corinthians quiser ter sua escola, se o time do Internacional quiser também, pode ter sua escola, dê a formação que quiser e a pessoa tem direito. Então, a Constituição permite isso, mas não pode... O Estado até pode, de alguma maneira, financiar, mas não pode ser quem vai sustentar a escola particular. A escola particular, a escola pública é que vai ser sustentada pelo Estado. E esse foi o conflito que ele teve aqui no Rio Grande do Sul, Dom Vicente Scherer, e depois teve um movimento dos intelectuais brasileiros muito forte, que permitiu que Anísio continuasse no governo. Isso foi em 58, aqui no Rio Grande do Sul, né, e Anísio Teixeira continuou até 64, praticamente comandando a educação brasileira. Ele foi o fundador da CAPES, em 51, dirigiu o INEP, a partir de 52, o INEP foi criado em 38, foi dirigido por Lourenço Filho, outro grande educador brasileiro, e Anísio dirigiu de 52 em diante. E foi também reitor da UNB. Ele tinha 3 cargos simultaneamente quando houve o golpe, né? Ele foi submetido a IPMs, aqueles inquéritos policiais militares e tudo mais, e um dos inquéritos foi esse, que ele ocupava 3 cargos e isso era ilegal. Aí ele provou que depositava todo mês um do salário no Tesouro. Entendeu? Então saiu desse processo. Teve vários outros, né? Ele teve que gastar muito dinheiro, o pessoal era uma pessoa sem recursos. Já nesse tempo, porque ele tinha tido muitos recursos antes, ele ficou fora da educação 10 anos, foi um grande industrial e tudo mais, mas depois entregou tudo e voltou à educação pública. Então, de 51, quando ele saiu da educação da Bahia, foi secretário de Educação pela segunda vez na Bahia, de 47 a 51. De 51 a 64, ele comandou a educação brasileira. Em 62, ele escreveu o Plano Nacional da Educação, o primeiro Plano Nacional da Educação, e em 63 ele começou a implantar o plano. Então, ele dizia que 63 seria o ano da educação. Ele tinha 2 propostas básicas para esse plano de educação. A primeira proposta era completar o plano educacional de Brasília, que ele tinha sido incumbido por Juscelino de fazer o plano de Brasília e implantar em Brasília e considerar aquilo como um plano piloto para ele generalizar a escola do dia inteiro para todo o Brasil, adaptando para cada estado, etc. Esse era o primeiro projeto. O segundo projeto era erradicação do analfabetismo. E quem é que ele nomeia, quem é que ele escolhe para comandar? Paulo Freire. Entendeu? Era muito amigo, muito ligado a Paulo Freire, ele escolhe Paulo Freire para fazer isso. O Paulo Freire já trabalhava com Gilberto Freire lá em Pernambuco, no Centro Regional de Pernambuco. Por 5 anos ele trabalhou com Gilberto Freire, e Anísio o escolheu para dirigir esse projeto. Esse projeto, em 63, teve aquela célebre formação de alfabetizadores em Angicos, né, no Rio Grande do Norte. Ficou muito famosa, muito conhecida, que Paulo Freire fez, tem inclusive a formação, fez a formatura das pessoas, né, que tinham aprendido a ler. Aquele projeto foi bancado pela Aliança para o Progresso, do Kennedy. O Kennedy fez esse projeto para poder deslocar a Revolução Cubana. O objetivo era esse, era não permitir que o povo fizesse a revolução, eles mesmos iam fazer a revolução, entre aspas, iam dando dinheiro para a reforma agrária, para a educação, para a saúde, etc. E coube o dinheiro para Paulo Freire, quem conseguiu foi Anísio, esse dinheiro, esses recursos. John Kennedy vinha para a formatura desses garotos lá, desses adultos lá em Pernambuco, né, em dezembro, só que é assassinado em novembro. Então, o John Kennedy só não veio inaugurar aqui a formação não veio para a formação dos alunos de Angicos por causa disso. Então, estou dando essas ideias assim, por cima, para mostrar a dimensão de Anísio Teixeira. Eu não vou muito mais do que isso, não, vou ficar por aqui, e espero que a gente possa aproveitar aqui os momentos que nós vamos ter, e outros mais que eu terei o meu prazer em voltar para a gente completar. Então, eu queria só mostrar algumas imagens do livro, que o livro trata também, além da biografia, trata da morte de Anísio, né? Então, eu queria mostrar, só para vocês terem ideia das fotos aqui. Essa foto aqui, esse aqui é um croquis que eu fiz, para mostrar mais ou menos como é que foi a justificativa para a queda, né? Ali a porta, seria a porta do andar onde Anísio estava, supostamente. A versão que saiu foi que ele errou o andar da casa do Aurélio Buarque, para onde ele ia, que era no 4º andar desse prédio,
E quando ele foi voltar para o elevador não estava e caiu. Então, se ele caísse no elevador, ele cairia em cima daquelas aquelas duas vigas de suporte das molas do elevador, que era o elevador social. O elevador, o lado de cá, da direita, era só o elevador de serviço que descia. Então, ele aparece aqui, o corpo dele está aqui, não sei se está dando para enxergar bem, o corpo dele está ali, junto de uma roldana do elevador. Apertado entre as vigas, se ele caiu das vigas e por acaso, ele devia naturalmente ficar em cima das vigas, né? O corpo dele ali. Ele foi cair aqui junto de uma roldana, paralelo à roldana, com a cabeça encostada num pilar, com a pasta dele servindo de travesseiro. Quer dizer, é uma coisa absurda, uma pessoa cai, morre por conta dessa queda, tem uma fratura imensa no crânio, quebra todas as costelas e a pasta dele inteira colocada atrás. E pior de tudo isso, os óculos dele colocados ali, tranquilamente em cima de uma viga. Entendeu? Então, a minha tese é o seguinte: se esses óculos não quebraram, esses óculos eram óculos de grau, muito, né, naquele tempo que óculos quebravam, o sujeito serve, se estraçalha todo e os óculos são depositados em cima de uma viga. Né? Bom, passa a seguinte. A próxima, por favor. Aí são os objetos dele, pode passar. Os objetos que foram encontrados. Essa carteira de cédula dele, colocada em cima de uma dessas vigas, tudo paralelinho, tudo certinho, depois da queda. E a próxima, não sei se é nessa ou não, é a próxima. Ali, cadê os óculos dele? Dá para ver os óculos? Não. Não, acho que ainda é a outra, né? Passa outra aí. Não, tem uma que os óculos dele estão em cima da viga. É, aqui. Colocados assim. Então, minha hipótese é que tem uma portinhola, tem uma luz em cima, uma portinhola embaixo, no fosso do elevador, e minha hipótese é que ele foi levado para esse lugar. E como a viga, a distância entre o fundo da viga e o platô onde o corpo dele foi encontrado é de 1,20 m, as pessoas, eu imagino que foi numa maca, duas pessoas agachadas, tiveram que agachar e os óculos dele caíram, ele pegou e botou em cima da viga, os óculos. E esqueceu de quebrar os óculos, né? A carteira do mesmo modo, a carteira de cédula dele foi colocada também ali. Bom, agora precisava provar que os óculos eram de Anísio. Essa era uma prova interessante, importante, porque aqueles óculos podiam não ser os dele. Aí eu provo na outra foto, pode, por favor. Numa seguinte aí. Não, é anterior a essa. É uma que ele está... Aqui, esse daqui. Essa foi a última foto dele, ele em Itaipava, e os óculos são exatamente os mesmos, né? Aquele que está lá em cima. Cadê? Aí. Esses óculos são exatamente aqueles óculos que estavam colocados lá. Ali são algumas fotos dele caído no fosso, né? Caído. São duas fotos que eu tenho. Bom, como é que eu consegui essas fotos? Eu tinha uma informação do governador, ex-governador Luiz Viana Filho, que foi amigo de juventude de Anísio, em Salvador, e foi um amigo muito curioso, que ele dizia o seguinte: nós éramos muito amigos de Anísio, todos os colegas, todas as pessoas assim, da elite baiana, vamos dizer assim, que conviviam com ele. Mas nós gostávamos muito dele, mas só não gostávamos das ideias dele. O problema eram as ideias, né? Então, a trajetória de Luiz Viana toda foi essa contradição entre ter um amigo e ter um amigo que tinha ideias que eles não gostavam, né? Então, o Luiz Viana se envolveu em vários episódios da vida de Anísio, inclusive em Brasília, quando Anísio foi retirado da universidade, dia 9 de abril de 64, houve uma invasão de tropas da Polícia Mineira e dos militares da UNB, com armas, com carros de combate, 900 e tantas pessoas, que entraram agachados, se arrastando no chão, pensando que ia encontrar um batalhão em Brasília, na Universidade de Brasília, e dizendo que eles estavam vencendo a guerra porque estavam se aproximando, se arrastando pelo chão. Isso aconteceu no dia 9 de abril de 64. Então, o Anísio é afastado, não estava no dia lá, porque se tivesse a coisa tinha sido muito pior, ele não ia permitir isso, ia reagir. Terminou saindo, foi para os Estados Unidos, com os inquéritos todos aqui rolando e tal, e aí se afastou da educação logo após ser cassado, ser aposentado compulsoriamente, né? Então, em síntese, é mais ou menos isso. Isso aqui ele ia para a casa do Aurélio Buarque de Holanda, almoçar, saiu da Fundação Getúlio Vargas, ali na praia de Botafogo, do Rio. São 7 minutos de caminhada. Ele ia de táxi, e alguém disse a ele: não vai de táxi, não, vá caminhando, que é melhor. Então, minha hipótese, a nossa hipótese, é que ele foi sequestrado no caminho e levado para a aeronáutica, né? Essa prova da aeronáutica o livro destaca aí, eu não vou entrar em detalhe. Ele foi para a aeronáutica
E o Luiz Viana Filho foi quem me contou. Me chamou um dia à casa dele lá em Salvador e me disse, uma tarde de um sábado ou um domingo, 13 de dezembro de 88, me chamou e disse que ele teve informações de militares que Anísio Teixeira estava prestando esclarecimento na aeronáutica, no momento em que ele provavelmente teria morrido. Porque ele ia para a casa do Aurélio almoçar, ele não chegou à casa do Aurélio, sabe-se, e o corpo dele apareceu 48 horas depois, no fosso do elevador de Aurélio. Então, se ele foi para a casa do Aurélio e caiu no fosso, que hora ele foi para a aeronáutica? Entendeu? Que hora do depoimento? Porque o Luiz Viana me disse que conseguiu informações de militares que ele estava na aeronáutica. E mais tarde eu consegui uma segunda informação, do Abigar Renault, que foi ministro da Educação, também conservador como Luiz Viana, ligado ao golpe militar, e o Abigar Renault também confirmou que Anísio Teixeira, confirmou para a família de Anísio, que ele estava na aeronáutica prestando depoimento, e quem deu, o Luiz Viana não me disse quem deu a informação, mas o Abigar Renault me disse que foi o Ciseno Sarmento. Ciseno Sarmento é o criador do DOI-CODE, no Rio de Janeiro, foi quem organizou todo o esquema militar para a continuidade depois do AI-5, né? Então, o Abigar Renault disse à família que foi o Ciseno Sarmento que afirmou, e o Ciseno Sarmento ainda disse o seguinte, que a família não se preocupe não, que vai ser só coisa de rotina e ele vai voltar para casa. Então, com essas duas informações, depois de 18 anos que o Luiz Viana tinha me falado, 18? De 88 para 2019, ele tem quantos anos? 31, né? 31 anos, né? Isso? 31 com 88, dá 2019. Foi nesse momento que eu resolvi revelar, porque ele me pediu para ficar em off, né? Me revelou, mas disse que ele não confirmava. Ele morreu logo em 90, mas eu fiquei com isso segurando, porque eu não tinha nada de... Quando eu fui reunindo mais informações, eu resolvi publicar o livro, né, com esses dois testemunhos de pessoas que foram ligadas ao golpe militar, que foi quem me asseguraram que ele não caiu naquele fosso, que ele estava dando depoimento na aeronáutica. Bom, eu chego no livro somente a essa conclusão, que aquela queda no fosso é uma farsa. Mas não afirmo que foi morto pela ditadura, nem como foi morto, em que circunstâncias. Eu estou investigando até hoje. Nós tínhamos mandado para a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa comissão demorou muito para apreciar, só foi apreciar no governo Bolsonaro. E a Damares, que comandava lá, pegou e nem sequer aceitou o documento, nem arquivou. Ela simplesmente desconsiderou e desqualificou o documento, que foi o dossiê que nós mandamos. A Comissão da Verdade começou a apurar, e a Comissão da Verdade descobriu essas fotos, e descobriu também o documento do Instituto Médico Legal, que estava desaparecido. E com isso eu descobri também que ele morreu, ao invés de ser no dia 11, não foi no dia 12, segundo o documento do Instituto Médico Legal. Então a morte dele, de fato, foi dia 12 de março de 1971. Esse é o livro. Muito bom, muito obrigado, professor. Excelente. Bom, então agora vamos ouvir a Niara de Luz, que é a vice-presidente do Sul da União Nacional de Estudantes. Niara. Primeiramente, boa tarde, gente, professores, professora, Juramir. Agradecer o convite da ADURGS, né, porque para nós, em especial para a UNE, é muito importante estar debatendo sobre este processo da ditadura militar, né? O primeiro ato da ditadura, né, no 1º de abril de 64, o primeiro ato de perseguição foi aos estudantes, né? A sede da UNE foi incendiada e metralhada durante a ditadura militar, né? Foi o primeiro ato de autoritário deste período. E aqui a gente falou sobre alguns momentos que a gente tem tratado, inclusive atualmente, na reforma universitária, que a gente teve em 68, foi a última reforma universitária que a gente teve no Brasil. Inclusive, essa mesma reforma universitária é a que definiu que seriam 2 semestres por ano, né? A UNE, neste início do mês, iniciou a sua caravana, e ela passou aqui pelo Rio Grande do Sul, vai passar pelo Rio Grande do Sul, passou, e vai passar por mais 3 estados do nosso país, debatendo justamente isso, uma nova reforma universitária, né?
Porque hoje as nossas universidades, institutos federais, universidades públicas produzem mais de 80% da produção científica do nosso país, né? E a gente vê aí desafios, seja no combate à crise climática, seja no combate à fome, né, da desigualdades sociais, e hoje as nossas universidades não estão voltadas para isso, né? Inclusive, a gente desenvolve, às vezes, produção científica e, às vezes, essa mesma produção vai para o capital estrangeiro, né? Vai para as empresas privadas. E foi justamente por conta disso, né, que a UNE ela foi muito perseguida. A gente tem, então, o Onestino Guimarães, né, foi morto pela ditadura, presidente da UNE na época. Eu também sou diretora da UE, que leva a UE Dr. Juca, né, que foi o Dr. Juca, aí, um estudante de medicina da URGS, formado, que também foi morto pela ditadura. E, para a gente, é importante estar falando sobre isso, porque alguém tem que falar, né? A gente iniciou aqui dizendo que a gente, às vezes, não viu o posicionamento dos nossos líderes políticos, né? Mas a gente está aqui para falar sobre isso, relembrar dessa descomemoração, porque a gente tem, hoje, no movimento estudantil, eu acho que é sintoma desses 4 anos que a gente teve de desmoralização do movimento estudantil, né, da política em si. Hoje a nossa juventude ela não se vê representada, então logo ela não quer se organizar, né? A gente tem na URGS hoje, sou estudante de saúde coletiva da URGS, e a gente tem hoje na URGS uma gurizada que não se organiza mais no seu centro acadêmico, né? Então já não tem mais o tom político. Antes, quando a gente, né, disputava um centro acadêmico, a gente queria falar sobre a reforma do curricular do nosso curso. Hoje não, hoje a gurizada quer vender, e tá tudo bem, gente, vender caneca, vender blusão, né? Mas se perdeu o tom político que tinha os centros acadêmicos. Então, é muito difícil hoje, eu acho que é para a gente que organiza o movimento social e estudantil, sabe que quanto está difícil mobilizar a nossa galera, né? Porque a nossa galera é a galera que trabalha quase 12 horas por dia, trabalha 12 horas por dia, é a galera que chega 11 horas em casa depois de ter estudado muito, né? É muito difícil tu ir para um ato de rua, é muito difícil tu participar desses debates, inclusive parabenizar todo mundo que está aqui, porque este é um debate importante e a gente vê cada vez mais esses espaços meio esvaziados, né? Acho que a gente ainda tem que, logo depois do início do governo Lula, a gente ainda tem que estar penando para aprender ainda como mobilizar a nossa galera e como a gente se conecta mais com as nossas bases, né? Porque, no fim das contas, é sobre isso, né? Se a gente não lembra desses momentos, a gente tem aquele negócio de não conseguir ver o quanto a ditadura ela foi e está enraizada hoje, né? Foi dito aqui sobre a reforma do ensino básico, né? E hoje a gente vê esse projeto, né? A gente vê esse projeto andando. O que é a reforma do novo ensino médio, né? Então é filosofia, é química, é matemática que no segundo, no terceiro ano tu já não tem mais. Essa galera que vai sair do ensino médio, da escola pública e que não vai acessar o ensino superior. Essa galera que está sendo preparada para ser técnico e a gente defende que os técnicos tenham, sim, uma educação de qualidade, que esteja de qualidade, mas a nossa juventude não vai poder sonhar com o ensino superior, né? Eu, enquanto uma mulher trans, travesti, negra, sei o quanto a educação ela pode transformar as nossas vidas, né? Eu sempre digo que, sendo hoje diretora da UNE, da UE, e se eu não fosse isso, não fosse do movimento estudantil, provavelmente eu estaria indo para mais uma esquina, porque é lá onde as mulheres trans e travestis estão, né? Eu gosto também de lembrar, e não poderia fazer isso aqui, de lembrar o quanto as mulheres trans e travestis também foram perseguidas na ditadura, né? Então foram mortas, eram estupradas, eram perseguidas, né? Tem tudo isso, às vezes a gente não fala sobre, mas acho que é importante falar, né? O movimento negro mesmo teve um protagonismo muito forte, porque antes mesmo, e detalhe aqui, né, gente? A gente está falando sobre a ditadura, mas antes mesmo, a nossa juventude negra, as pessoas negras deste país já eram perseguidas, né? Já não tinham direitos. Então, a ditadura ela é só mais a visibilidade maior que se dá, porque é uma outra parcela da população que também acaba não tendo esses direitos, né? Esses direitos negados. E por isso que se tem essa visibilidade hoje. Mas também é importante a gente ocupar esse espaço para a gente falar sobre isso. E aí, eu não vou ocupar aqui também todo o meu tempo, né, porque a gente está aqui com os professores, e a minha ideia é que é mesmo de contribuir, mas gostaria de lembrar aspectos importantes, né, do movimento estudantil. A gente venceu essas eleições com 2 milhões de votos de diferença.
Foi exatamente os 2 milhões de votos e 2 milhões de títulos eleitores novos, né? Então, ou seja, a nossa juventude tirou seu título de eleitor através de uma campanha que nós tivemos, que é uma conquista da UNE, da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que é o voto aos 16 anos, né? E foi exatamente essa diferença. Foram tirados mais 2 milhões de títulos e foi essa diferença que a gente ganhou as eleições. Então, essa também foi uma conquista da UNE, assim como a organização do Grêmio Livre, né, que hoje a gurizada pode ir se organizar nas escolas, debater o novo ensino médio, e eu acho que tudo isso, na história do Brasil, o movimento estudantil e a juventude sempre esteve muito presente. A gente estava falando agora há pouco ali nos bastidores o quanto foi num piscar de olhos que eles destruíram a sede da UNE, né? Estavam passando na frente 14 militares e resolveram metralhar e incendiar a sede da UNE. E falaram que a UNE tinha acabado. E aqui nós estamos, depois de 60 anos, seguindo com essa entidade quase centenária, presentes na luta, seja no movimento social do nosso país, mas no movimento estudantil. E falando e denunciando esse projeto de educação, né, que é de fazer com que as nossas universidades sirvam ao capital estrangeiro, que é fazer com que hoje tem uma expansão enorme do ensino privado, né, tem os tubarões da educação, né, a gente tem um desafio enorme no ensino superior privado hoje, que é os 40% EAD, né? Então, estão cada vez mais, que a gente chama essas uni-esquinas, né? Estão cada vez mais gerando diplomas, mas sem qualidade. Este é um projeto que vem lá de 64. Né? É um projeto de nação que eles querem, e não é o nosso projeto. E eu acho importante a gente falar, porque este governo que está aqui, ele é um governo em disputa, e a gente tem que cada vez mais estar aqui falando sobre isso para disputar a narrativa. Né? Se eles dizem que a democracia, que eles falam que em 64 teve democracia, nós dizemos que a nossa democracia é a comida do prato do povo brasileiro. A gente vai dizer que a democracia é a nossa juventude se formando no ensino médio e podendo sonhar com o ensino superior, porque a gente sabe que a educação transforma as nossas vidas. E aí eu quero agradecer novamente aqui o convite da Adurgs e parabenizar pelo debate. Obrigado. Bom, obrigado, Aniara. Antes de passar à segunda parte, eu queria dizer o seguinte, queria citar alguns intelectuais gaúchos, que foram professores da URGS, que eu tive a felicidade de conhecer, de ser amigo de alguns ainda, felizmente, estão vivos, como o professor Ernildo Stein, professor João Carlos Brum Torres, professor Carlos Roberto Cirne Lima, professor Gerd Borheim, professor Joaquim Felizardo, foram intelectuais importantes do Rio Grande do Sul e professores desta universidade e atingidos pela ditadura. Eu li o ótimo livro sobre os expurgos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sempre toca profundamente, principalmente quando a gente começa a pensar na lista de 1964, depois na lista de 1969, eu me dei conta que eu conheci muita gente ali daquela lista, das duas listas, alguns intelectuais assim, enormes intelectuais, professor Ernildo Stein, um intelectual assim que honra o nome de intelectual, e quando a gente olha para trás, pensar que todas essas coisas aconteceram, há um aspecto que eu acho muito triste no golpe o golpe em si é triste, evidentemente. Eu escrevi um livro sobre o golpe, que o título é 1964, Golpe Midiático Civil-Militar. A imprensa teve um papel muito, muito importante de legitimação, de preparação. Grandes intelectuais, que depois seriam resistentes à ditadura, participaram muito ativamente do processo para derrubar o Jango. Intelectuais assim que a gente admira, grandes poetas, Drummond, por exemplo, Antônio Calado, que depois seria um dos maiores resistentes, todos eles contribuíram de alguma maneira para derrubar o Jango, que o Jango era visto como covarde, poltrão, bêbado, incompetente, tudo que a mídia dizia diariamente. Quando eu penso assim, por exemplo, Alberto Dines, que se tornou uma espécie assim de referência no jornalismo de resistência ao AI-5, o Alberto Dines, em 1964,
ele era diretor de redação do Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil, do Alberto Dines, foi, digamos assim, um jornal de ponta no golpismo. Ele só não foi mais golpista do que o Estadão, porque, bom, isso ninguém podia ser. É como eu digo, a imprensa teve um papel determinante nos estados e no centro do país. Eu brinco que o único jornal que não apoiou, que não pode ser acusado de ter apoiado o golpe de 64, foi a Zero Hora, por uma única razão: ainda não existia. A Zero Hora foi criada em maio de 64, nos escombros da Última Hora do Rio Grande do Sul, e já surgiu completamente amarrada à ditadura. Ela nasceu em maio de 64 como um jornal da ditadura. Então, é triste pensar assim que tudo isso aconteceu com a participação de pessoas que, algumas são admiráveis, mas que naquele momento tiveram um papel um tanto inaceitável. Bom, dito isso, como mediador que se intromete no assunto, queria passar então ao nosso segundo bloco aqui, 10 minutos para cada um dos nossos painelistas, para continuar essa fala. Nós estamos aprendendo aqui tantas coisas importantes e que dá, evidentemente, vontade de continuar ouvindo. Depois. Professora Lorena, senhora. Semana passada nós tivemos um evento aqui na universidade mesmo, lá na Faculdade de Educação, e uma das participantes da mesa trouxe à baila uma série de informações de como aqueles instrumentos de controle que foram imensos e profundos durante a ditadura estão ainda em funcionamento. Ainda é possível percorrer assim alguns roteiros, algumas trajetórias de algumas pessoas que são controladas ainda hoje por órgãos de segurança que teriam desaparecido na época da ditadura. Uma das questões que foi apresentada é exatamente em relação a dados bastante recentes de pessoas com relatos, e isso é muito importante porque está havendo uma determinada facilidade de acesso a fontes que antes eram dificilmente acessíveis aos pesquisadores. Eu acho que o pessoal da área de história, sobretudo, está fazendo um trabalho excelente de desnudar a verdadeira realidade, verdadeira do que aconteceu. Esses dados são importantes e fazem parte da busca da verdade. Eu comentei num texto anterior que o esquecimento não é um processo natural, ele é alguma coisa criada, é alguma coisa produzida. E a gente pode verificar ao longo da história do Brasil como o esquecimento é alguma coisa extremamente trabalhada no sentido de sufocar a realidade existente e trazer à baila, trazer como verdadeira a narrativa dos vencedores, mistificando uma realidade. E os historiadores têm tido acesso a documentos, por exemplo, no Arquivo Nacional, coisas extremamente importantes. Uma que participou da mesa na semana passada, na Faculdade de Educação, ela disse que ela registrou lá no acesso à Biblioteca Nacional um determinado termo, e ela teve acesso a mais de 1000 documentos relativos ao tema que ela estava pesquisando, e ela examinou os mais de 1000 documentos para fazer o trabalho dela. E se esse livro que nós escrevemos e publicamos em 1979,
e alguns anos depois, uma segunda edição, ele faz esse registro, o livro que foi recentemente publicado como tese de doutorado de um gaúcho aqui, o Jaime Valim, Jaime Valim. Ele fez um trabalho realmente, eu acho que definitivo em relação ao... Porque ele foi fundo, ele fez uma leitura, uma leitura de um número muito grande de documentos, ele teve acesso a documentos e a entrevistas que dão uma ideia exatamente do que ocorreu nessa universidade, que, infelizmente, nossos alunos nunca tiveram informados. Era só perguntar em março, você sabe o que aconteceu na universidade em 1964? Não. O que aconteceu dentro da universidade? Então, eu acho que eventos como este e a própria instalação dentro da universidade de uma comissão da verdade é alguma coisa extremamente importante, porque se os livros que foram publicados dão conta do que aconteceu com os professores, ainda é alguma coisa não abordado o que aconteceu com alunos e com servidores, porque alunos foram expulsos, alunos foram suspensos, os alunos foram penalizados, alunos tiveram recomendações para obtenção de bolsas no exterior ou mesmo no Brasil, negada em função da militância no movimento estudantil. Então, isso tudo é necessário trazer à baila. Eu digo que o esquecimento, a memória pode ser considerada como um veio d'água subterrâneo, que é mantida subterrâneo pela tentativa de impor o esquecimento, mas que, num determinado momento, esse veio d'água aflora e segue livre a sua trajetória inexorável em relação ao mar. E isso é o que a gente tenta fazer, é aflorar esse veio d'água e transformá-lo num vendaval, não, mas num tsunami em relação à busca da verdade. Eu acho que é isso, não sei. Obrigado. Então, é a sua vez novamente, professor. Bom, a professora Lorena falou aqui sobre o que surgiu a notícia sobre o Instituto Butantan, que teria fornecido um soro para o Chile. E isso é interessante, essa informação que ela nos dá, porque eu acho que a morte de Anísio está muito vinculada ao Chile. Anísio foi quem reorganizou a Universidade do Chile, a Universidade Nacional do Chile, no governo de Eduardo Frei. E Eduardo Frei descobriu-se recentemente que ele foi envenenado. Como Pablo Neruda também foi envenenado. Então, não é à toa que veneno tem tanta, né, presença na questão do Chile. O caso de Anísio é o seguinte: Anísio, em 66, ele foi para os Estados Unidos. 64 logo, ele foi para os Estados Unidos. Voltou em 66. E, curiosamente, os Estados Unidos dão um golpe no Brasil e tentam proteger o educador, que foi dos mais perseguidos pelo golpe, né? Foi retirado de Brasília e, se tivesse em Brasília na hora, sei lá o que podia ter acontecido. Porque ele era corajoso, ele não ia deixar esses policiais entrarem em Brasília como fizeram. Aqui no nosso livro tem um trabalho do professor Perseu Abramo, que foi um dos presos, né? Um trabalho que foi feito pela Comissão da Verdade de Brasília, que tem o nome de Anísio Teixeira, e ele relata assim, detalhes do que aconteceu em Brasília. Então, é realmente um campo de estudos que a gente pode avançar bastante, os pesquisadores podem construir sobre essa questão de Anísio e o Chile. E eu digo isso porque há um pesquisador argentino da Fundação Getúlio Vargas do Rio, eu não me lembro o nome dele agora, que ele descobriu que havia nos documentos liberados pelos Estados Unidos recentemente, não foi nem ele que descobriu, ele simplesmente anunciou isso, fez uma pesquisa e escreveu um artigo. Ele disse que havia uma coisa que hoje é considerada já verdade mesmo, que as torturas
e as mortes aqui no Brasil não eram coisas de porões, eram coisas que eram decididas a nível de presidente da República. Que, na verdade, a partir do Médici, o Médici, o Gás e o Figueiredo ordenavam que pessoas fossem assassinadas. E, recentemente, já depois do meu livro, um pesquisador, uma pessoa do Ministério Público, da Comissão uma comissão do Ministério Público de Justiça de Transição, que é muito interessante lá do Rio, eles me informaram que uma pessoa que deu um depoimento para essa comissão, um torturador, diz o nome do torturador lá, que ele afirmou que uma das ordens dadas pelo governo federal, pelo presidente da República, era de que qualquer pessoa que tivesse passado pelo Chile, quando desse um depoimento, devia ser assassinada. Então, eu vinculo a morte de Rubens Paiva com a morte de Anísio Teixeira e com a morte de Stuart Anjo por conta disso aí, dessa vinculação com o Chile. O caso do Stuart Anjo é mais por conta do Lamarca, né? Porque o Lamarca tinha feito o sequestro, comandado o sequestro do embaixador da Suíça, né? O Henrico Blucher, né? E o Giovanni Henrique Blucher, né? Que tinha sido feito em dezembro de 70 e só foi terminado o sequestro com a libertação de 70 prisioneiros da ditadura, já perto já em janeiro, né? Ele passou mais de 30 dias foi uma desmoralização para o regime militar. E Lamarca passou a ser o número 1, né, dos procurados pelo regime. E o Stuart sabia onde Lamarca estava, porque Lamarca saiu da VPR e foi para o MR8. E quem dirigiu o MR8, um dos dirigentes do MR8 era o Stuart. E eles sabiam que o Stuart morreu porque não disse onde Lamarca estava. Então, a procura do Lamarca foi por isso que talvez tenha essa questão do Chile aí colocada, porque os 70 prisioneiros foram para o Chile. Lembro-se que as cartas que chegaram, levaram à morte do Rubem Paiva, porque as cartas chegaram via duas pessoas que vieram do Chile, e que a inteligência, entre aspas, né, do Chile descobriu e comunicou do Brasil. E aí o Rubem Paiva foi preso, morreu no dia 20 de janeiro de 71, dia 21, 22 ele morreu. O Anísio morre dia 12 de março e o Stuart Anjo morre dia 14 de maio. E mais algumas pessoas que tem nesse mês, parece que foram 7 ou 8 nesse período de janeiro até maio, que foram assassinadas no Rio, na aeronáutica. Então, minha hipótese é que o João Paulo Burnier que tem a responsabilidade pela morte de Anísio. É uma hipótese que eu tenho. Porque o João Paulo já está provado, inclusive foi um fato acontecido aqui no Rio Grande do Sul, né, que descobriram que o Rubens Paiva esteve no DOI-CODE, foi um coronel que morreu aqui, né, e que descobriram nos documentos da casa dele, né. Então, aliás, uma coisa que eu tenho interesse, eu até falei com o Jussara, que para a gente verificar se não tem alguma coisa sobre Anísio também, porque o Burnier, segundo o pessoal do Rio de Janeiro, da Justiça de Transição, eles têm um livro que eles mostram um documento em que a mulher do Rubens Paiva, que eu conheci, grande lutadora pela anistia, como o nome dela era, muito foi minha amiga, lutou a vida toda para elucidar. Ela mandou uma correspondência para o Burnier, perguntando se o marido dela teria passado por lá. E ele dá uma resposta 1 mês e meio depois para o Superior Tribunal Militar, dizendo que o Rubens Paiva não passou pela... E o documento daqui do coronel Molino, se não me engano, diz comprova que ele entrou para o DOI-CODE. Então o Burnier pegava, torturava, mandava para o DOI-CODE e morria no DOI-CODE. Inclusive, ele era muito cuidadoso com essas coisas. Ele não escrevia nada, disse que todas as coisas da ordem dele eram orais, não era nada escrito para poder ele se livrar. Então morre o Rubens Paiva pelas mãos do Burnier, todo mundo sabe, foi provado que ele teve na aeronáutica, depois chegou só no DOI-CODE para despachar o cadáver. E o Stuart Anjo também foi provado, inclusive foi o que levou o Burnier a sair da aeronáutica por interferência dos Estados Unidos, porque a Josu Anjo falou com o Henry Kissinger e o Stuart era cidadão, quer dizer, o pai do Stuart era norte-americano. E aí, por conta disso, ele foi colocado para fora. Então, comprova-se o caso de Rubens Paiva, comprova-se o caso de Stuart. E tem essa informação do Luiz Viana e do Abigar Renault que Anísio Teixeira foi torturado na aeronáutica. Quer dizer, foi dar esclarecimentos na aeronáutica.
Então, se Luiz Anísio Teixeira não sabia de nada, não era envolvido politicamente, ele não tinha o que dizer. Se ele não tinha o que dizer, é interpretado como se estivesse escondendo informação. Então, é muito provável que eles seguiram a risca, tanto que a informação que chega para a família de Anísio é essa do Cisene Sarmento, que Anísio ia sair de lá. Mas nem Cisene Sarmento tomava a decisão superior do presidente da República, que ordenava a matança de quem desse depoimento sobre o Chile. Entendeu? Então, eu acho que é quase certo que tenha sido na aeronáutica mesmo a morte dele, né? Eu vou provar. Bom, outra questão mais, qual foi? Eu ia me falar alguma coisa sua também. Assim, a questão dos indígenas também. A questão dos indígenas, provavelmente foram 10 mil indígenas assassinados. Estão sendo feitas pesquisas agora e o número chega perto de 10 mil indígenas assassinados pelo ditador. Então, não há por que a gente esquecer. O esquecimento é exatamente a gente concordar com tudo que aconteceu. Quer dizer, é o contrário. Na medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo condições de descobrir mais as possibilidades todas dos esquemas de internet, de divulgação de documentos, vão permitindo, a gente tem que esgotar tudo. Então, nunca é para se esquecer. É para relembrar cada vez mais, né? Então, essa que são as minhas palavras. Não sei se são palavras finais já. Se for finais, eu quero agradecer a presença de vocês todos. Foi uma grande satisfação. Bom, depois vamos ter o lançamento, podemos conversar um pouco mais sobre tudo isso, né? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ainda para nossa representante da UNE, mas já vou avisando vocês, então, que as perguntas são por escrito, já podem ir aí preparando, daqui a pouquinho começaremos com as perguntas. A palavra é tua, Niara. Tem as perguntas ainda, né? Não, acho que traz algo importante, né? O Anísio, a gente estava falando antes que ele pode servir muito de base para Paulo Freire, né, gente? Que hoje é o nosso patrono da educação, né? E lembrar dos indígenas, né? Porque acho que muitas das vezes a gente fala sobre a população negra e acaba esquecendo, de fato, de quem já estava aqui, né? De que o Brasil ele é uma terra indígena e a gente, quando vai... Acho que aqui em Porto Alegre, não muito por conta, né, da cidade grande, mas eu acho que quando a gente vai para o interior do estado, a gente começa a ver essa mais claro, assim, né? Eu estava lá em Santo Ângelo, mês passado, e aí lá em Santo Ângelo a gente tem, assim, o primeiro que eu fui achando, vou chegar lá numa cidade do interior, não vou gostar muito, né? Vai ser um desafio para mim, mas chega lá, tu vê, assim, uma riqueza cultural muito forte, né, porque a cidade conta a sua história, né? Ao mesmo tempo que tem ali, né, a igreja, do outro lado tem um museu que conta toda a história indígena que tem lá e que é muito presente. Então, que a gente não se esqueça exatamente. Eu acho que a gente tem aqui que promover uma exposição na universidade para falar também sobre os professores que foram expurgados, né? Os professores e servidores que foram perseguidos durante a ditadura e que até hoje, né, gente? Hoje a gente tem na URGS, tem uma reitoria interventora, né? Então, qualquer professor que dá um A muito alto já é posto para o final da fila, né? Na lista de prioridade. Então, a gente tem que estar denunciando também e aproveitando o espaço para denunciar fora Bulhões. Muito bem, então já temos perguntas aqui, um bom número de perguntas, já tem 9 perguntas aqui. O pessoal está afiado para perguntar, então vamos começar. A primeira questão diz assim: nós vimos recentemente movimentos coordenados de ataque à escola sem partido, homeschooling, ataques físicos à estrutura escolar e a estudantes. São ecos ainda da ditadura? Guardam essa relação? Ou são fenômenos novos, próprios do novo tempo? Bom, vamos fazer aqui algumas, não todas de uma vez só, fazer umas 3. Eliminação física de opositores ao regime foi característica da ditadura. Agora vemos crimes como o de Marielle e a participação cada vez maior do crime organizado na política. A segurança é tema prioritário da sociedade, segundo pesquisas de opinião. A democracia falhou em dar resposta ao problema da segurança pública? De onde vem o mito de que a arbitrariedade garante a segurança? E a terceira questão, então, para essa rodada: como enfrentar o desafio da comunicação com os mais jovens,
que não viveram o período ditatorial, para compreenderem a importância e a fragilidade da democracia. Então, quem quer começar? Posso? Sim, sim. Vou repetir aqui, então. A primeira diz assim: nós vimos recentemente movimentos coordenados de ataque à escola. Escola sem partido, homeschooling, ataques físicos à estrutura escolar e a estudantes. São ainda ecos da ditadura? Guardam essa relação ou são fenômenos novos, próprios do novo tempo? São fenômenos com uma fantasia nova, mas que estão profundamente enraizados na sociedade brasileira. E nós temos que lembrar que a anistia que aconteceu em 79 pode ser considerada uma anistia capenga, porque os que cometeram as atrocidades durante o regime militar ficaram incólumes. E há digamos assim, um substrato violento na formação histórica do Brasil. Basta ver que o elemento estruturante da sociedade brasileira durante mais de 400 anos foi a escravidão, e isso tem que ser levado em conta, porque sempre foi... A escravidão implica numa consolidação da violência, e a violência não se mantém a escravidão. Ela foi superada, digamos assim, acabou em 1888, acabou do ponto de vista formal, mas a exploração, a dominação, o controle e a violência se manteve, e ela vai se transformando ao longo do tempo, muito em função das transformações que acontecem na sociedade, novos atores sociais que comparecem e que aparecem. Não existia, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, uma classe operária numerosa, como apareceu em meados do século XX, que se transformou num novo personagem na história, que redefiniu práticas de violência, e essas práticas vão se transformando na medida em que a própria característica da sociedade brasileira vai se modificando também em função de uma série de... O próprio processo histórico se modifica, e as manifestações também se apresentam de outra forma, com outros conteúdos. Eu acho que... Bom, um deles é a tentativa de acabar com uma visão crítica, com uma formação cidadã, através da escola, com essa proposta aí da escola sem partido. Acho que é uma delas. Acho que não é coisa nova, é uma nova manifestação das tentativas de controle das classes dominantes sobre as classes subalternas. Então, queres falar? Eu acho que é exatamente isso, né? Só mudou o nome, né? Porque ainda assim são os mesmos mecanismos, o mesmo projeto. Hoje a gente tem realmente uma dificuldade com a juventude, né, de falar com a juventude, se comunicar, né? Seja porque eu acredito que as nossas escolas hoje estão muito aquém do que poderiam ser, né? Então a gurizada não se vê como um agente protagonista na mudança nas decisões da escola, seja por hoje tu ter essa perspectiva, né, que a gente fala muito eurocêntrica, né, que a gente senta aqui na frente, os alunos aí sentados, e aí fica uma relação de poder, né, onde o professor então fala o que é verdade, o que não é, o professor é que dita as regras, né, e aí também se dá nesse modelo de não pertencimento às decisões da escola, né, não pertencimento também ao ponto crítico de poder contribuir. Né, eu acho que hoje, e eu sinto que eu sentava na escola, na sala de aula, achando que eu não poderia, sei lá, dar uma opinião para o professor, né? Porque era o professor que, bom, o que ele está falando ali é o certo, então eu não tenho opinião, né? Então acho que o modelo de escola hoje precisa mudar para que a gente consiga dialogar com essa gurizada, com a juventude,
E acho que parte muito do ensino básico, né? Porque, bom, na universidade são mais, né, mais adulto, tu tem uma outra relação, acesso a conhecimento de diferentes formas, né? Uma forma mais madura. Mas o ensino básico ainda precisa muito avançar neste modelo de como passa as informações, né? Bom, a gente tem vários modelos, né? Acho que hoje aqui, né, para a gurizada, hoje, por exemplo, slams, né, que são batalhas de rima, poesia. A gente faz diversos momentos desses nas escolas, dando temas para a gurizada, e eles desenvolvem uma lógica assim que não fariam dentro da sala de aula, né? Então, acho que a gente tem escolas que estão precisando se atualizar de como faz com que os alunos consigam se enxergar, né? Seja hoje tu entrar numa escola, e às vezes eu estava falando com uma diretora hoje, que a escola é muito bonita, mas outras tu chega e parece que está entrando num presídio, né? Ou seja, tudo gradeado. A própria URGS, hoje, eu estudo lá na escola de enfermagem, a URGS é toda gradeada, assim, parece que a gente está entrando num pentágono, né? Então, é difícil tu também ver a escola como um ambiente acolhedor, um ambiente onde eu posso ser né, o ponto transformador daquele espaço ali. Então, acho que as escolas precisam muito se atualizar, e acredito também que é uma pressão enorme que a gente tem que fazer ao MEC, né? Porque eu acho que a gente precisa, para ontem, assim, dar um start no plano de governo que nós elegemos, né? Senão a gente vai... Não dá para achar que a gente elegeu aí um governo que a gente dialoga, que a gente tem uma inserção e que está resolvido. Não está, né? Aí, as nossas últimas mobilizações, nossos atos, nossas organizações, a gente viu que a nossa gurizada e o nosso povo não está se mobilizando. Então, qual é o desafio que a gente tem, para além de ser com a juventude? A gente tem um desafio de falar também com o povo, né? Que hoje não está chegando, seja através da internet, seja no TikTok, né? Que hoje essa juventude nova, eu tenho 26 anos, já sou jovem ainda, mas eu ainda vejo uma grande diferença da geração que hoje está nas escolas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma lógica de que eu consigo mudar, que é muito individualista, né? Então, a gente tem uma crise climática, então eu, fazendo o meu jardim aqui na minha casa, eu resolvo o problema. E não, o problema está nas grandes empresas que poluem o nosso mundo, né? Então, é isso que a gente precisa, é o desafio, né? Da atualização das escolas, das universidades, e o plano deles seguem o mesmo, e aí a gente tem que dar start no que a gente quer para a nossa gurizada. O senhor quer falar nisso, Roberto? Bom, rapidamente, eu achei muito sugestivo o título do ciclo de debates Construindo Agora ou Amanhã, né? Que vai acontecer aqui na USP. Vai acontecer uma manifestação também, né, Jandeira? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Jussara, desculpe. Quarta-feira, né? Sim. Quarta. 19 horas, no plenarinho, é uma das tantas Manifestações, no plenarinho da Assembleia Legislativa, porque a Câmara Municipal, pela sua correlação de forças, negou. Sim. É uma manifestação de todo esse movimento que no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro se está fazendo de descomemoração Isso. da ditadura, né? Memória, Tá bom. verdade, justiça. Então, vai ser um momento, hoje, eu estou vendo da exposição que se fez na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal, a luta fez com que retrocedesse para fazer também uma exposição, que não tinha negado a Câmara Municipal, seu parlamento negando, né, a história que nós vivemos. E tem várias atividades. Mas essas aí nós estamos concentrando, porque achamos que elas são assim estratégicas mesmo, até a juventude está junto, hoje os meninos estavam lá, porque ela é isso. A gente tem que conhecer a história para que nunca mais aconteça. Nunca mais aconteça. Então tem várias coisas. Eu acho que a gente está
está se criando no Brasil esse tipo de compreensão, né, de que é preciso continuar a discussão. Então, eu chamo muita atenção, eu gostei muito da ideia de vocês aqui, de criar um ciclo, né, de debates que vai acontecer, vai ser anunciado. E também o título aqui desse painel, que é A Universidade na Mira da Ditadura. Entendeu? Então, acho que a gente, contraditoriamente, quando se proíbe que os órgãos públicos discutam o assunto, a sociedade civil se organiza para, né, retomar essa discussão e em continuidade. Porque muitas vezes a gente diz isso, diz, olha, a gente vai fazer isso para que não aconteça mais. Vai acontecer. Essa é que é a questão. O que nós estamos preparados é para, quando acontecer, a gente reagir para que não prolifere, que não avance. Entendeu? Esse é que é o sentido. Por isso, coloca-se uma nova dinâmica de continuidade da colocação. E os desafios novos são sempre colocados. A história sempre revelou coisas novas e a gente tem que se adaptar. Por exemplo, a gente diz, não, agora a comunicação é visual, não é mais da palavra. Tudo bem, se é a comunicação. Anísio Teixeira, o último artigo que ele escreveu, chamava-se Cultura e Tecnologia. E ele estava estudando as possibilidades do uso do microfilme na educação. Imagine se Anísio vivesse hoje com todas as suas possibilidades. Ele estava aprofundando, e é o que nos cabe agora, já que ele não está aí. Nós estamos aí com os princípios que ele deixou, e a vantagem é essa. Colocando esses princípios dentro de nós vamos avançar, né? Com a compreensão de que esse é um movimento dinâmico. Golpes sempre vão ser tentados, entendeu? Então, alguém fez uma pergunta sobre isso, sobre essa questão de se tem ligação o passado com o presente, em termos de golpe. Tem, é evidente. Eu descobri um livro aí muito interessante, eu estava falando ali com os colegas antes de começar, chamado A Direita Explosiva no Brasil. É um livro meio raro, tem um prefácio do Muniz Bandeira, mas foi muito mal divulgado esse livro. É uma editora chamada Mauad, né? Mauad, de 1996, o livro. É um livro de Luiz Alberto Machado Fortunato, que é o principal autor, e mais 2 jornalistas que ele convidou para participar do projeto. E esse livro é curioso porque é um depoimento de um coronel. O Burnier também era amigo desse coronel, os amigos do coronel, chamado Alberto Carlos Costa Fortunato, que fazia parte do chamado Grupo Secreto, que é o que ele chama da direita explosiva no Brasil. Esse grupo vem desde Vargas, desde 54, e era um oficial da Argélia, né, da violenta guerra da Argélia, chamado Pierre Richel, que veio para o Brasil dar instruções sobre como fazer bombas. E as pessoas dizem lá nos depoimentos, eu fiz a bomba do Rio Centro, fui eu que construí a bomba do Rio Centro. Outro diz, a Uni, nós íamos passando, essa história que a Niara contou aí, está confessada pelo Burnier. Eu ia passando lá perto da Uni e disse, 15 aqui, vamos ali para destruir a Uni. Mas acabou a Uni. Acabou a Uni? Será que acabou? Né? Então é isso, a dialética é essa, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai descobrindo os meios de reagir isso. Tanto quando criaram essa história de escola sem partido, eu fiz um artigo que chamaria Escola Sem Fascismo, né? Em reação, né? Escola Sem Fascismo. E o homeschooling, essa coisa de homeschooling, isso vem de longo tempo. É uma discussão antiga. A igreja e a família têm mais direito do que o Estado de formar o cidadão? Essa é uma questão que Anísio colocou e levou à frente e morreu por isso. Porque Anísio dizia o seguinte, a escola tem que ser pública, universal e gratuita. E laica. Então, consequência da Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa que nasceu essa ideia de escola pública, universal e gratuita. Para ela ser universal, quem é que vai bancar? A igreja vai bancar uma escola universal? Não tem condições. Nenhuma instituição, e a igreja era a mais forte instituição brasileira naquele tempo, hoje não é mais, nem as de hoje também, que são tão fortes aí com o dízimo proliferando, mas não tem condição de bancar uma escola universal. Pública, universal, gratuita e laica. Laica por quê? Porque você não pode privilegiar uma religião ou outra dentro da escola. O lugar da religião é a igreja. As pessoas têm que se organizar, rezar o catecismo, organizar o grupo, como eu participei de grupos de catecismo na Igreja Católica, fazer isso na igreja. Agora, a escola é do Estado, não é que o Estado vai impor nada, a crítica da igreja é essa. O Estado vai impor o comunismo e tal, no final das contas, e aí a gente é contra o comunismo. Então não era isso que eles queriam. Eles queriam uma igreja para poder continuar o trajeto de milênios, de 2 milênios já da Igreja Católica, para continuar fazendo a dominação, e é o que foi a igreja na história, com Inquisição, com dona de terras e tudo mais. Então, essa que é a história.
Então, nessa história, nós temos que estar sempre presentes, nós temos que estar sempre reagindo. E não achar que está tudo acabado, que chegou o fim da história, não é isso. A gente tem aí os desafios novos e tem que enfrentar esses desafios. Por isso eu vejo essa questão de organização de ciclos, de discussão, etc., como uma coisa positiva. A que fala assim, a eliminação física de opositores, crime organizado na política, a democracia falhou. Bom, são questões todas que a gente tem que aprofundar, mas o mote é esse. Os desafios vão existir. Nós temos que estar preparados e temos que conhecer as contribuições dos grandes educadores, das pessoas que na história lutaram, para a gente ir aprendendo, mas sem a ilusão de que eles fizeram tudo. Nós é que vamos descobrir tudo isso, né? Bom, temos mais perguntas aqui. Estava me lembrando que cada golpe tem o seu jurista. Atualmente nós temos o Ives Gandra Martins, né, com a história do artigo 142, e lá em 64 teve um jurista chamado Pontes de Miranda, que disse o seguinte: os militares violaram a Constituição para poder salvá-lo. Então, bom, a gente fica refletindo sobre esse estupro para salvar a vítima. Bom, temos muitas questões aqui. A Jaqueline Moll pergunta: muito importante a história do Anísio, a ignorância sobre a sua vida e morte é impressionante, então ela pede um comentário. Pergunta: o Brasil ainda falta o encontro com sua história e suas personagens de luta e resistência? A academia não falha nisso, em não dar visibilidade aos militantes da nossa história? Como enfrentar o desafio do revisionismo da história da ditadura? Brasil Pesadelo Brasil Paralelo e outras plataformas. A Camila, pelo YouTube: além da UNE, vários sindicatos da Baixada Santista foram atacados em 1º de abril de 64. Precisamos que o Brasil abra seus arquivos. Direitos humanos, memória, verdade, justiça, reparação. Pergunta: erra o governo Lula ao interditar atividades oficiais alusivas aos 60 anos do golpe? Há ganho político nisso? Ou é um acerto terceirizar a descomemoração do golpe às entidades civis, e a exemplo da ADURGS hoje e aqui? Então deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Algumas se repetem. Por exemplo, corremos risco de novos golpes? O quanto a democracia está consolidada e se corremos riscos de novos golpes? E depois tem aqui uma pergunta da Cristine Martins: eu gostaria que qualquer um dos professores falasse sobre o governo Bolsonaro e as semelhanças do projeto do governo dele com o da ditadura militar. Eu acho que no início da minha fala eu comentei que aquele projeto, em relação especificamente à educação, a partir de 64, não tinha nada a ver com o governo do Bolsonaro. Bolsonaro não tinha um projeto de nação. O que ele fez com a turma dele foi se apropriar das estruturas do Estado em benefício próprio, nada mais do que isso. O projeto dele, ele disse uma vez: eu vim para destruir. Conseguiu alguma coisa, muita coisa ele conseguiu, mas não tinha projeto de nação, projeto de país, projeto de potência, projeto de inserção no mercado internacional, no mundo globalizado, nada disso. Quer dizer, está mais do que provado, é só examinar as atitudes dele todas, não tinha nada a ver. Autoritário, dominador, mas... não sei. João, tua opinião. Você quer falar? Senhora? Sobre se o governo Lula errou. Isso. E as universidades, né? Exato. Se o governo Lula errou ao terceirizar a descomemoração. Eu acho que talvez alguém tenha que ser convencido aqui, mas errou, né, gente? Quando o chefe do Estado barra as entidades estudantis, sindicatos, né, de fazer uma descomemoração, de denunciar o que foi o golpe de 64, é um grande erro, né? Hoje, se tu for ver, até agora há pouco, abri meu Instagram, nenhum post teve, né,
Então, é péssimo, porque para a gente aqui, a gente sabe que pode ser estratégico, mas que estratégia é essa? Mas e para o nosso povo lá na rua, né? Pô, o Lula, ele é uma grande referência para todo o povo brasileiro pobre. Então, tu não tem o presidente da República, pelo menos denunciando o que foi, né, o golpe de 64, acho que é uma péssima estratégia, né? E a gente volta a questionar novamente, né? A gente fica se questionando, eu acho, assim, será que a gente fez o certo, né? Será que a gente está no caminho certo? Porque, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando nesse caso. E hoje, né, tem esse caso das universidades, né, de não falarem sobre os militantes, líderes, né? Eu acho que ainda falta muito para reconhecer assim os nossos líderes de combate, né, de resistência à ditadura, mas da história toda do Brasil, né? Seja hoje, por exemplo, tu na faculdade de arquitetura, tu não estuda a arquitetura indígena, né? Que acho que faz sentido, já que a gente está vivendo no Brasil, né? A gente estuda filósofos e arquitetos eurocêntricos, né? Então, hoje, a nossa universidade, falei que a gente passou por uma caravana da UNE aqui no Rio Grande do Sul, que debateu a reforma universitária e qual é o papel das nossas universidades no combate à crise climática. Hoje, as nossas universidades não estão pensando nisso, né? Então, serve apenas para produzir conhecimento, como eu disse, para o capital estrangeiro. Ao mesmo tempo que tem ensino superior aí, que é os monopólios da educação, que não produzem ciência, não produzem pesquisa, né? Não debatem o ensino. Então, a gente tem aí vários desafios na educação. E, como eu disse antes, a gente está, às vezes, aqui sustentando, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade também com o governo, né? Não vamos ser nós aqui os irresponsáveis e sair pedindo impeachment, não é sobre isso, né? Tem uma grande diferença do governo Lula para o governo Bolsonaro, mas também, ao mesmo tempo, tem esses deslizes assim, que a gente precisa contornar através das nossas entidades, né? E parabenizar novamente, acho que este momento aqui é um governo este é um momento que é isso, né? Dando uma reviravolta, um marabalismo para poder relembrar este momento que foi tão horrível para o nosso país. Professor? Alô? Bom, não sei bem as razões do presidente Lula, ele não explicou isso, eu espero que ele explique ainda. Mas o fato é que, se for por conta de que ele está querendo agradar os militares, ou está achando que os militares vão ficar chateados com ele e tudo mais, e essa estratégia de botar o Múcio no Ministério da Defesa, é uma história que, para mim, é um erro de avaliação. Se ele estiver achando que fazer isso com os militares, eles vão ficar mansos e não vão mais dar golpe. Não é por aí. Então eu discordo realmente da posição dele. Não sei bem o que ele não se manifestou assim claramente, né? Sobre por que fez isso. Mas os militares, eles não podem ter anistia agora, né? Quer dizer, essa questão do 8 de janeiro, a gente tem que garantir que eles não tenham anistia, porque já houve uma anistia para o Burnier, para essa turma do Burnier, dada por Juscelino, a revolta de Aragaças, de Jacareacanga e tudo mais. Foi uma luta muito complicada. Esse livro que eu falei com vocês, sobre a direita explosiva, ele detalha. É curioso que o Burnier é muito franco. O Burnier achou que esse livro ia ficar, sei lá, ele não esperava que fosse publicado um livro sobre isso. Então ele falou muito francamente sobre as coisas que ele viu. Eles lutaram por essa anistia e a compreensão dele era o seguinte: não, qualquer coisa que a gente fizer, depois o governo anistia, basta a gente fazer pressão, nós temos força como militares e eles têm medo da gente. O que é grave é o militar achar que pode tutelar a nação, né? Tutelar o tempo todo a nação. A proclamação da República foi feita com esse princípio, que eles são poder moderador, aquela história toda. O artigo do 242, né? 142, desculpe, é exatamente uma tentativa de colocar, se bem que o texto não foi amenizado, não é bem isso que diz lá, mas eles forçam isso no sentido de dizer que os militares podem tutelar. Os militares têm direito de impedir que o Brasil se torne um país comunista? Não tem direito. Por que eles têm direito a isso? Então, é uma coisa que a gente vai admitindo. Tem palavras assim meio que passam um sentido completamente diferente do que, de fato, elas significam. Comunista, comunicação comum,
comunidade, comunhão, tudo isso está ligado ao comunismo. Entendeu? No entanto, o comunismo pegou uma marca que o militar acha que ele pode tutelar a sociedade brasileira todo o tempo, impedindo que se evolua essa possibilidade de o país se tornar um país socialista, um país com uma perspectiva comunista e tudo mais. Por que eles têm esse direito? Então, eu vejo que é necessário, talvez, um processo de educação para os militares no Brasil. Né? Você trabalhar a questão de uma educação, e o governo deve se esforçar para fazer isso, uma reeducação. Porque os militares, que inclusive, agora tem até as forças armadas e as forças desmaiadas, né? As forças desmaiadas não vão ganhar guerra em lugar nenhum. Entendeu? Então, até nisso, a educação do militar está falhando, o militar desmaiando aí toda hora. Então, eu acho que a gente tem que pensar na questão da educação dos militares. Para simplificar, eu fico por aqui. Tudo isso que vocês perguntaram, eu acho que tem muito sentido, a gente pode aprofundar, mas eu acho que a gente vai à frente, vai evoluir. E eu vejo esse momento como muito positivo, porque a reação está partindo da sociedade. Então, só reportando a referência à educação necessária dos militares, nós temos que lembrar que há uma aceitação por parte da população da proposta das escolas cívico-militares, que é alguma coisa extremamente preocupante. Eu encontrei uma vez um menino da escola militar, foi naquele dia que ameaçaram prender o Lula, não era presidente, aquela condução forçada, né, coercitiva que fizeram. Eu ia passando no colégio militar e o menino disse: vão prender ele, é isso mesmo. Eu parei para conversar e ele me disse: aqui nessa escola a gente aprende que o pior governo que o Brasil já teve foi do presidente Lula, ele tinha tido 2. E aí eu comecei a discutir com ele, ele disse: eu sei das coisas, eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu passei no vestibular. Eu disse: grande coisa, eu sou professora, eu vou te pegar lá adiante, tu vai ver. Ele ficou... Mas eu passo por lá, uma vez tinha uma senhora olhando, ela disse: que bonito prédio, né? Eu disse: aqui é uma fábrica de ditadores. Ela ficou enfurecida, quase me atacou. Mas é mesmo uma fábrica começa a fazer os ditadores lá no ensino médio, a garotada de 14, 15 anos. E agora as escolas cívico-militares se começa muito mais cedo. Dizer, e com apoio, muitas vezes, o que os pais dizem: não, vai para uma escola que tem disciplina. É o fracasso da família, né?